Boa noite, amigos, boa noite, Jackson, boa noite, Rodrigo. Boa noite para vocês Boa também. noite. Começando mais um gole de sexta aí nesse dia 8 de novembro. É um dia importante para entrar para a história do Brasil, que é o dia que o Lula foi solto aí depois de 580 dias, né? Mas antes de entrar no assunto do Lula, eu queria avisar todo mundo que nos assiste, aí, nossos amigos que nos dão essa valorização e costumam nos assistir, ligar, por que o programa não foi ao ar ainda? O que houve? A semana não vai ter e tal. Avisar para todo mundo que agora vocês não precisam mais ficar olhando para as nossas caras feias. Que alívio, hein? Agora o programa, o Política Etílica e o Gole de Sexta estão disponíveis em plataformas de áudio como podcast. Quer dizer, está no Castbox, tem que baixar no Apple Store ou no Android aí, é um aplicativo, Castbox, aí digitar Política Etílica. E no Spotify também, mesma coisa, digitar Política Etílica, vai aparecer lá o programa, e aí dá para ouvir no carro, sem gastar tanta memória, dá para ouvir fazendo ginástica, enfim, né? Dá para ouvir cozinhando, lavando louça, né? Porra. É isso, então podem ir agora lá no Spotify e no Castbox, um dos dois, tanto faz que a gente tem o nosso vídeo aqui, também pode ser ouvido como podcast nesses aplicativos, nesses canais. Tá certo? Então vamos lá. Rodrigão, o que aconteceu de bom essa semana? Como é que é? O que aconteceu de bom essa semana? Eu vou listar algumas coisas aqui que vieram da minha cabeça agora. Primeiro, a grande notícia de hoje, né, que é a libertação do Lula, em função da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que um outro tema importante foi as propostas de emenda constitucional que o Guedes encaminhou para o Congresso no início da semana. No front internacional, eu acho que tem o início da campanha aqui na Inglaterra e a fala, eu acho que ontem do Macron sobre a OTAN, eu acho que ela é importantíssima do ponto de vista geopolítico aí, o que o Macron falou sobre a OTAN, enfim, que é o tratado de defesa dos países da Europa do Norte, enfim, começou na Europa Ocidental, se estendeu, mas que era o grande guardião da segurança europeia, começa a fazer água aí. Então, eu acho que é um tema relevante. Mais alguma coisa aí, Jackson? Tem sim, Marcelo. O fracasso do leilão da cessão onerosa do pré-sal. Isso tem um impacto, tem um rebatimento grande, não só na agenda econômica do país, mas em especial com os investidores estrangeiros. Os caras sumiram. Não tem estabilidade. E aí, Jackson, mais alguma coisa? Não, eu ficaria com esses assuntos aí, abordando a questão da soltura do Lula, que eu quero abordar, sobre o aspecto do Supremo Tribunal Federal. Tá. Essa é a questão que eu quero abordar maior. Vocês acham melhor a gente começar pela ordem de importância ou pela ordem cronológica? Ou pela ordem cronológica aqui, Marcelo, não é uma boa? Então vamos começar pelo pacote, os pacotes emergenciais aí do ministro Paulo Guedes. Posso começar, Marcelo, sobre isso? Oi? Posso começar sobre isso? Claro, por favor. Aqui, eu quando li o que o Paulo Guedes apresentou, automaticamente eu criei um paralelo. Eu achei que isso aí se chama o Boteco do Paulo Guedes. Ele pegou 3 temas que invariavelmente são conversas de boteco, seja na esquerda, seja na direita, né? Em toda conversa de boteco entra na agenda da política brasileira que nós temos prefeituras demais e prefeituras inviáveis. Outro assunto que sempre é um assunto de boteco é a inviabilidade do nosso pacto federativo. E o terceiro, a conversa de boteco, que sempre está nas rotas, nós precisamos reformar o aparelho estatal. O Paulo Guedes pegou esses 3 assuntos de boteco, que são literalmente assuntos de boteco, e jogou a batata quente lá no Congresso Nacional. É evidente que eu acho que não tem margem de manobra para aprovar nem 30% do que ele colocou,
mas eu já vou adiantando que para mim ele é o craque da semana. Né? Assim, pegar essas 3 agendas, que são agendas que todo mundo tem um entendimento que são necessárias ao país, e ele colocá-las numa única vez, para mim, assim, mostrou uma ousadia. Em certos aspectos, ele deixou todo mundo meio com calça curta, de calça riada, na esquerda, no centro e na direita, e fez com que o país antenasse para questões que são questões importantes. Por exemplo, a questão dos municípios, né? Você imagina o clima no Congresso Nacional dos pequenos prefeitos discutindo. E ele colocou corretamente: município que não tem 10%, não arrecada 10% do orçamento, não faz sentido existir. Né? Ou seja, não faz sentido ter secretário, não faz sentido ter Câmara de Vereadores. Ou seja, ele pegou um pepino que todo mundo, um cidadão de inteligência média, compreende e jogou lá para o Congresso. A segunda questão do Pacto Federativo. Assim, ele legislou, por exemplo, que eu acho que está correto, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é imputar determinadas responsabilidades. Né? Está lá no artigo, acho, se não me engano, 101 da lei de responsabilidade fiscal, que fala o seguinte: o Estado em calamidade pode demitir. Ele está dizendo agora assim, a nem poder demitir, como pode demitir, que inclusive ninguém nunca fez isso porque não está regulamentado. Ou seja, o Congresso Nacional aprova uma lei de responsabilidade fiscal, mas não foi até o final. Ele está dizendo, não, tem que ir até o final disso. E terceiro, esse debate aí sobre a reforma administrativa do Estado, né? Ou seja, 49% que a gente arrecada, a gente gasta no Estado. Há uma ideia meio generalizada, e aí a gente tem que separar o joio do trigo, que tem uma criminalização do setor público, está errado, enfim, um país como o nosso, o Marcelo pode discorrer isso melhor do que eu, mas ele coloca também um pouco aqui de accountability, né? Ou seja, qual é a performance que um servidor tem. Trazer a estabilidade de 3 para 10 anos é um debate interessante, me parece que seja um debate interessante. Né? Ter margens de manobra para o Estado quando é no show, e eu acho que isso traz uma responsabilidade, inclusive, para o gestor público. Vou dar um exemplo aqui de aumento salarial, né? Há um acordo meio médio que a crise do nosso estado não está atrelada só, a crise do Rio de Janeiro não está atrelada só à queda do barril de petróleo, mas está sobretudo o aumento que à frente lá o Pesão deu em 2017, se me falha a memória. Então, assim, quando o cara vier pedir 10% de aumento, ele pode saber que ele pode perder 25% lá na frente, com a redução da carga horária, ou seja, também faz com que o jogo da discussão política ele entre em um outro nível, né? Ou seja, eu acho que o Paulo Guedes ele fez uma jogada de mestre. Se vai ter consequência, eu não sei. Eu acho que o clima político no país, em especial por conta da saída do presidente Lula hoje, já engatando outro assunto, não entrando um pouco nisso, não vai estar muito favorável a esse assunto. Agora, sim, colocou agendas muito importantes para destravar, enfim, o desenvolvimento no país. É assim que eu estou vendo. É o botecão do Guedes. Pegou assuntos de boteco, botou na agenda e jogou as PECs lá no Congresso Nacional para o Rodrigo Maia se virar. Em primeiro lugar, a questão dos municípios. Corretíssimo. E aí tem 2 pontas importantes. Todo mundo estava falando, mas os políticos não vão querer acabar com os municípios pequenos. Vai depender sim, porque quando anexar ao grande, é onde o poder político existe maior, melhora a arrecadação e melhora a capacidade de gestão. Agora, esse é um tema que, sinceramente, Rodrigo, a sociedade nunca entendeu nem nesses municípios. Quando você consulta a população desses municípios, ela não consegue entender que com 5 mil, 6 mil pessoas, habitantes no município, você tem que ter vereadores, com gabinetes, com prefeitos, com secretários, todos eles têm carro, todos eles têm mordomia, todos eles têm isso. Quer dizer, trabalhar, a população vai comprar essa briga e vai para dentro. Não adianta muito a corporação ali. A questão da reforma administrativa, esse troço é velho para diabo, irmão. É velho. Papo de boteco. Olha, eu vou dizer a você o seguinte, eu já fiz parte, já coordenei grupo de reforma administrativa no governo do governo Figueiredo, o ministro era Aloysio Alves, que era o ministro da administração. Eu fui chamado para fazer um trabalho para acabar com a estabilidade no serviço público, na época de Aloysio Alves, porque ninguém conseguia entender, e como ninguém consegue entender, que você tem servidores que não são cobrados pela eficiência. O sujeito faz um concurso público, ele entra. Aí depois ele vive 2 circunstâncias. Primeiro, ele tem a garantia da estabilidade, ele não tem muito o que se esforçar. Mas existe um aspecto que outro dia até comentei via rede social com a Ana Carla Abrão, que é uma das pessoas que mais discute esse tema no Brasil. A Ana Carla é genial. Genial. E ela conhece bem. Eu estava até lembrando a ela o seguinte, existe um fator aí que ninguém está falando, que é o fator
da influência política. O que acontece com o servidor? Ele não tem carreira. Ele estaciona na média, porque o tal do cargo de confiança é que faz a chefia. E eu vivi muito isso, porque eu tive na administração pública um grande período da minha vida, né? Eu vivi esse drama muito. O sujeito chega na carreira em determinado nível administrativo, dali para cima ele tem que ter um deputado botando o dedo, tem que ter um político indicando. Isso desestimula para burro a estrutura pública. Então, essa reforma administrativa ela tem que ser muito profunda, muito. Quer dizer, tem que ter funções de Estado, o cara que faz o serviço no balcão é função de Estado, não tem que toda vez que você trocar o ministro, você troca o balconista lá embaixo, entendeu? E uma revisão fundamental da estabilidade. Tem que rever mesmo. O cara, para ter estabilidade, não pode ser 3 anos, pelo amor de Deus. Ele tem que ter mais tempo nisso. Como tudo nesse país é repetido, você está voltando lá aos idos do meu pai, que é onde você tinha estabilidade com 10 anos. Mesmo no setor privado. Esse é o grande problema. Quando criaram o Fundo de Garantia, foi para acabar com isso. Mas você tinha estabilidade no emprego com 10 anos. Você inteirou 10 anos, o que as empresas faziam? Né? Hã? Ronaldo César Coelho, né? O que as empresas faziam naquela época? Elas demitiam quando o cara fazia 9 anos de empresa. Entendeu? Então eu acho que o pacote, você tem razão, é um botecão, apostou certo, atirou certo. Agora, se a população não vier junto, o Congresso não aprova esse troço. Vai empurrar isso com a barriga e vai levar com o tempo. Olha, em relação ao pacote do Guedes, vai todo mundo falar, pô, Marcelo vai bater, vai ser contra. Pelo que eu li, eu achei muito interessante, né? Porque qual o objetivo dele? Melhorar a eficiência do setor público. Quando você tem estabilidade, o que a gente que já trabalhou em governo sabe, né? E existe aquela lenda, né? Eu falo isso com tranquilidade porque minha família, assim, 80% da minha família é de servidores públicos concursados. Mas o que eu percebi, pelo menos na minha experiência, e eu posso estar enganado, é que quem acaba carregando o piano são os comissionados. Os concursados, normalmente, batem ponto. Quer dizer, é como se você faz um concurso público e, a partir dali, você ganhou o direito a receber um salário ad eterno, trabalhando ou não trabalhando. Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Assim, a minha experiência no setor público, que eu estou falando que é a minha, pode ser diferente em outros lugares. A minha foi de que quem carrega o piano são os que vieram, os que são os eu brinco, né? Serviço público, você tem o cachorro e tem o gato. O gato, o que o gato é? O gato é fiel à casa. Ele não é fiel ao dono, né? E o cachorro, ele é fiel ao dono, não é fiel à casa. Então, no serviço público, você tem os cachorros e tem os gatos. É importante ter os dois. Exato, os dois. Se você deixar só os gatos, nada acontece. E se você ficar só com os cachorros trocando toda hora que entra governo, você também não tem estabilidade, não dá continuidade. Cara, tem que ter uma estrutura de carreira, cara. Tem que ter uma estrutura de carreira, tem que ter avaliação. Como funciona no setor privado. Mas ô Marcelo, você sabe que o problema, por que foi inventada a estabilidade do servidor? Porque era isso, antigamente, né, um problema de ação coletiva, quer dizer, entrava um novo governo, mandava todo mundo embora, professor, médico, diplomata, do alto ao mais baixo, e botava todo mundo que era político. Então você não tinha políticas de Estado continuadas, né? Então, só que acho que a gente foi além. Hoje, a minha opinião, você vê o serviço público, o servidor concursado, ele não tem nenhum estímulo a trabalhar mais ou a trabalhar. Ele não tem estímulo para trabalhar mais porque ele não ganha nada se trabalhar mais. Se ele trabalhar menos, ele também não recebe nenhum tipo de punição, ou redução de salário, ou ameaça de ser demitido. Com essa maluquice que virou o Ministério Público e administração pública no Brasil, né? Eu li um texto, eu vou até mandar para vocês, de um cara que foi condenado por improbidade administrativa. Condenado não. A vida do cara foi destruída. O cara foi diretor do metrô de São Paulo.
porque ele resolveu seguir uma obra contra o Ministério Público, mas era o interesse público era seguir, porque senão ia perder mais dinheiro. A vida do cara foi destruída, da família, etc., porque ele tomou uma decisão administrativa, não tem corrupção, não teve nada. Ô Marcelo, veja. E aí, quem defende ele é ele mesmo. É que nem você se trabalhar numa empresa privada e você toma uma decisão relacionada à gestão da empresa, né? Você como executivo, e depois você vai ser processado e por fora, entendeu? Assim, é uma coisa de maluco. Então ninguém assina mais nada, tá todo mundo ali. Então, não tem. Então, assim, eu achei a iniciativa boa. Eu acho que tem que ser. Eu não gosto nunca de mexer em direito adquirido. Eu acho que isso é ruim para a democracia. Não, ele está jogando para frente. Ele está jogando para frente. Você estabelecer daqui para frente que vai funcionar dessa forma, eu acho bom, muito bom. A questão dos municípios, eu acho que enfim, é indiscutível. Isso aí, acho que ninguém vai discordar, além dos prefeitos desses municípios e secretários e vereadores. E uma parcela significativa de deputados, né, Marcelo, que vive das emendas nessa relação. Sem dúvida. E também a questão do Pacto Federativo, de melhorar a distribuição de receitas entre estados, municípios e a União, também acho que é correto. Então, acho que eu vejo com bons olhos. Eu não acho, por outro lado, e aí vem a minha crítica, é o seguinte, isso não vai gerar crescimento, tá certo? Ao contrário do que todo mundo fala, isso não vai gerar crescimento econômico nenhum. Você pode, no futuro, melhorar a eficiência do serviço público. Isso não gera crescimento econômico. Mas você melhora o ambiente, né, Marcelo? O ambiente está tão ruim. Eu acho que você melhora a produtividade, você vai melhorar a produtividade do serviço público, né? Mas com isso, você não gera crescimento econômico. Não tem aumento de demanda por conta disso. Tem um ponto que nós dois já discutimos aqui, é a minha visão. Quando você tiver o estado que você tem, amigo, crescer é uma tarefa quase impossível. O estado é pesado, ele é mastodôntico. Mas essa é a sua visão. Eu não consigo. A visão do Paulo Guedes. Assim, acham que o país está na merda porque o estado é muito grande. Mas eu acho não, tenho certeza, eu vejo. Eu discordo. Vida com as empresas é um inferno, você não consegue produzir, porque o nível de burocracia, de apurrinhação, de dificuldade, os impostos são extremamente elevados. Você quer contratar um empregado hoje, você paga por 2, começa por aí. A discussão básica, se eu quero aumentar o número de emprego, eu na minha empresa, eu não consigo contratar ninguém com carteira. Jackson, mas são duas questões distintas, né, Jackson? Mas aí é um inferno, cara. Mas assim, eu não acho que o Estado brasileiro é um Estado ineficiente. Totalmente. Mas torná-lo eficiente não vai gerar crescimento econômico, vai melhorar a produtividade do serviço público. Crescimento econômico. O Estado não gera riqueza. Me perdoa de conversa. Aí você vai falar, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar porque vai economizar. Vai sobrar dinheiro, cara. O cara que tem uma empresa, ele tem que fazer algumas coisas. Eu, por exemplo, eu vivo isso na carne. Eu criei uma empresa numa época que eu precisava, entendeu? Uma empresa comercial. Vai fechar, irmão, para fazer outro negócio. Entendeu? Não tem como. O Estado é extremamente pernicioso para a atividade econômica. Se você tem uma empresa, assim, eu preciso de ter alguém aqui hoje para fazer monitoramento de rede na minha empresa. Cara, eu não consigo contratar, sabe por quê? Porque se eu contratar uma pessoa por R$3.000, eu vou pagar 6 para ter ela. E com o risco que, mesmo pagando tudo isso, se algum dia ela me olhar de cara feia, ela vai para a Justiça do Trabalho e ganha. Com a reforma trabalhista mudou muita coisa nisso. Por isso que eu digo, quando você começa a arrumar o Estado, quando você começa a reforma trabalhista, você começa a arrumar o poder que o Estado tem de te incomodar, você cresce. O Brasil tem um Estado imenso nas costas do contribuinte, nas costas de quem empreende, e o cara não consegue andar. Toda infraestrutura, aí vem a questão do imposto, infraestrutura. Olha só, eu concordo com você que o Estado é muito grande, que o Estado é ineficiente, isso tudo eu concordo. Só estou falando o seguinte, isso não gera crescimento econômico, gera exato. Vocês estão falando da demanda.
Gera crescimento. Não há oposição do que vocês estão falando. Não há contradição. O governo vai economizar, vai ficar mais eficiente, o dinheiro vai para onde? Vai reduzir imposto. Não é economizar, Marcelo, é sair das minhas costas. Eu pouco me lixando que o governo custe 1 trilhão, mas me deixa trabalhar para pagar o imposto. E eu vou te falar, esse peso do governo que você fala, dos impostos, etc., é importante que se diga que metade disso vai para pagamento do serviço da dívida. Então, assim, esse é o gargalo. Não é que, tem funcionário público que não trabalha, tem concursado que se acomoda, óbvio, tem tudo isso, mas, assim, olhar os grandes números, olhar por cima da floresta, o problema é que você tem 50% da arrecadação nacional para pagar uma dívida pública que se multiplicou sozinha pelos próprios juros, porque a gente tem 40 anos com taxa de juros real do mundo com a taxa de juros real mais alta do mundo. Para sustentar o Estado maior do mundo. A taxa de juros está baixa. 4,5%, 5%. Bicho, a taxa de juros no Brasil real é 3 vezes maior que a americana. Para sustentar um Estado enorme. 3 vezes maior que a europeia, a taxa de juros real. Então, assim, esse é o grande gargalo. Mas vamos para o próximo tema? Vamos. Próximo tema é pré-sal, leilão. Eu já dei meu craque da semana, Paulo Guedes, hein? Estou contigo. Somos juntos. E vou começar esse assunto dizendo quem é meu pereba da semana, Paulo Guedes. Esse não é pereba nunca. Não, ele é diretamente responsável pelo fracasso do leilão da cessão onerosa. Por quê? Porque ele colocou, como a Petrobras já explora esses campos que estavam em exploração, ele fez com que a Petrobras exigisse, como é regime de partilha, a restituição de valores para chegar aos 106 bilhões. E isso fez com que as empresas internacionais fugissem do leilão, porque elas tinham que indenizar a Petrobras. Ou seja, as empresas não querem indenizar ninguém, na verdade eles querem explorar o petróleo e vender o petróleo. Então o Paulo Guedes criou essa tese, ele criou um número de 100 bilhões, o Paulo Guedes é um megalomaníaco, e que tinha que arrecadar 100 bilhões, e para arrecadar 100 bilhões nisso ele tinha o quê? Tinha que cobrar das empresas das multinacionais e estrangeiras que comprassem esses poços, pudessem restituir a Petrobras pelos investimentos já feitos. Essa foi o motivo pelo qual a Total foi embora, a Shell foi embora, todas as grandes multinacionais não participaram. Bom, vocês sabem que eu trabalhei na Shell há alguns anos, fui diretor da Shell, e o regime de partilha no Brasil é um dos mais modernos e justos do mundo, tá? Você viu que o Paulo Guedes falou sobre isso, né? Diz que isso é um modelo francês. Não, é um dos mais modernos e justos. Ele é um modelo francês imperialista que serviu para escravizar as comunidades africanas. É uma coisa de maluco. Ele arranjou um culpado pelo fracasso. É uma coisa de maluco. Um dos regimes mais modernos do mundo é o regime de partilha no Brasil. Se você olhar na África, na Ásia, assim, obviamente que dentro da legalidade, dentro assim, visando o interesse público, né? Resguardando o interesse público, que, enfim, quem é dono dessas reservas é o povo brasileiro, resguardando os interesses públicos, é um dos regimes mais modernos. E eu acho que o fracasso do leilão, ele tem a ver menos com o preço, porque é um leilão, né? Você bota um valor mínimo e vai, né? Não acho que o valor mínimo que foi colocado era o grande impeditivo. Tem um risco enorme, cara. Exploração de petróleo é um dos negócios mais arriscados do mundo. Mas esses campos já estão operacionais, Marcelo. Sim, mas mesmo assim, cara, é muito caro. Você trabalhar em deep water, assim, em águas profundas, é muito caro, tem muito risco. E o mundo está muito instável em relação ao preço do barril, ao xisto, ao Oriente Médio. Então, assim, tem muitas incertezas. Dentre as incertezas, tem a possibilidade de daqui a 3 anos mudar o governo no Brasil e tudo isso ser revisto. A gente tem, e a gente vê isso todo dia, né, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, etc. A instabilidade jurídica no Brasil,
ela tem dois grandes... Vou te falar pela minha experiência na Shell. Os dois grandes problemas que a diretoria da Shell na Holanda, nos Estados Unidos, depois que houve a reorganização, via no Brasil eram dois. A complexidade tributária. Eu cansei de ouvir que o Brasil é o país que tem o sistema tributário mais complexo do mundo. E isso não é à toa. Isso é para favorecer algumas empresas que sabem operar nisso. Empresas e setores, né? E são os de sempre, são os que ganham sempre, tá? Então, o sistema tributário mais complexo do mundo e a instabilidade jurídica do país. Esse é um problema também. Problemaço. Então, assim, como é que você quer que venha um investidor estrangeiro e bote 100 bilhões para fazer uma exploração que demora... Um processo de exploração até você começar a produção demora no mínimo 5 anos. Vai mudar governo, ele não sabe se o regime vai continuar o mesmo, se o novo governo vai querer recomprar. Enfim, é muita instabilidade jurídica, porque a instabilidade política ela pode até existir desde que haja estabilidade jurídica, e não há estabilidade jurídica. Então, afasta. Não adianta vender, falar que o Salim Matar é um bilionário brasileiro que vai vender o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. O Paulo Guedes ele não é o Brad Pitt, sabe? Entendeu? Agora, me admira o ministro da Minas e Energia, o Almirante Bento, tem embarcado nisso também, sabe? Uma operação horrorosa, porque isso aí você tem todos os sinais. Se as empresas vão vir ou não vão. Vão vir ou não vir. Entendeu? Aí, então vai depois. Marcelo, uma desculpa. O que sai na imprensa fala no hoje, AI-5. O que sai na imprensa hoje... Cria um tumulto qualquer e adia o processo, entendeu? O que corre na imprensa hoje, Marcelo... Um mico de grandes proporções, na minha opinião. O que corre na imprensa hoje é de que a viagem do presidente Bolsonaro à China foi, na verdade, uma tentativa de fazer com que os chineses participassem do leilão. E, na verdade, os chineses participaram em uma aliança com a Petrobras, ou seja, a Petrobras vendeu aquilo que era dela mesma, né? Ou seja, é o mico do ano, né? É o mico do ano. É o mico do ano. E na China ele pediu muito, nos discursos dele, você se lembra? Claro. Convocou, participem, vamos vender. Aí, assim, como é que a China vai participar com Olavo de Carvalho falando da China, Steve Bannon, e Estados Unidos e o Brasil vota depois de não sei quantas décadas a favor... Tem mais o dado, né? Tem mais do embargo de Cuba. Há 10 dias atrás. Quer dizer, é uma confusão. Como é que o chinês vai entrar, cara? Você pega a instabilidade, né, Marcelo? Há 10 dias atrás, o próprio Paulo Guedes falou que não concordava com o regime de partilha. E como é que ele vai fazer com que grandes investidores estrangeiros da casa de bilhões venham investir em algo que ele mesmo disse que vai reformar lá na frente? Mas para isso, que aí quando você diz que ele é o Pereba, eu acho que não, ele se mantém o craque. Eu acho Pereba. Fez de propósito, ele fez de propósito. Ele mostrou o que ele quis, e ele é assim, vocês sabem disso, que ele é assim. Ele jogou no modelo de partilha e jogou em cima disso o desastre, para dizer o seguinte: é esse o modelo que eu tenho que mudar. Se não mudar esse modelo, eu não vendo. Não fez de graça. Pode ter isso. Imaginar que ele não sabia que. Imaginar que ele não sabia que ia ser um desastre, eu não sabia. Jackson, não descarto a tua hipótese, mas eu acho um erro de qualquer maneira. Convence. Sim, mas é assim que funciona. É assim que ele funciona. É um risco porque abre no imaginário do mundo privado várias possibilidades, entre essas que o Marcelo colocou, que é a instabilidade política no Brasil. Então, assim, estabilidade política e jurídica. É a questão ambiental, a pouca força legislativa, o isolamento internacional do Brasil. O Brasil está isolado internacionalmente, ou seja, há um conjunto de fatores que você soma nesse liquidificador, dá o produto do leilão. E você vê o seguinte... Hoje eu digo a você, Marcelo, o seguinte: eu não estou falando sobre dados, nada, mas, cara, o ambiente de negócio no Brasil ficou um horror. Um ambiente de negócio. Mas assim... Mas ficou um horror. Todas essas reformas são para mostrar que está reduzindo o tamanho do Estado, está reduzindo os gastos do Estado, tornando o Estado mais eficiente. E o investidor estrangeiro, inclusive,
não só no investimento produtivo, como é o caso da exploração de petróleo, mas na própria Bolsa de Valores, o investidor estrangeiro foi embora. A Bolsa não para de subir, é verdade, virou quase uma pirâmide, uma mega bolha, mas é tudo de investidor brasileiro. Os gringos não querem saber do Brasil, cara. Podem falar o que for, Paulo Guedes, Bolsonaro, os gringos não querem saber do Brasil. E apesar de todas as medidas e reformas pró-business, pró-mercado que estão sendo feitas. Porque os investidores não acreditam. O pessoal viu que a corda esticou demais. Entendeu? Bom. Você ficou bravo, cara. Eu sei que. Mas enfim. Rodrigão, depois da partilha, vamos falar de quê? Deixar o Lula por último, né? Eu queria falar agora sobre política internacional. Eu acho que tem dois pontos importantes na política internacional que devem ser destacados aqui. Eleição na Inglaterra. Não vou falar do rei da Tailândia com as suas amantes e portuguesas, etc., que isso é fofó, isso é para a revista Caras. Na política internacional, eu acho que tem dois temas importantes que aconteceram no início da campanha na Inglaterra, que eu acho que vai dar um pouco da temperatura até para a eleição americana ano que vem. Você tem um candidato no Partido Trabalhista, o Jeremy Corbyn, que é o Labour da década de 40, 50 reenergizado, né? Os trabalhistas, uma visão muito mais de defesa de direitos dos trabalhadores, aumento do salário mínimo, sindicalização, principalmente reforma tributária profunda, né? A história, vamos acabar com a classe dos bilionários, etc, etc. E do outro lado você tem um conservador como Boris Johnson, que é amigo de todos os bilionários, que tem, enfim. Então vai ser um ensaio interessante para a eleição americana no ano que vem. Então acho que esse é um destaque. E o outro é a fala do Macron ontem para a revista The Economist, falando que a OTAN, né, que eles chamam aqui de NATO, a OTAN sofreu uma morte cerebral, né? A Europa não pode mais confiar nos Estados Unidos para a sua segurança. Em função da Ucrânia, em função do que o Trump vem fazendo, se isolando e acusando ele e a Merkel, e falando que os europeus não gastam em defesa do que deveriam. Ele quer vender arma para a Europa também, tem isso. E o Macron fala uma coisa muito importante, né? Existe dentro do Tratado do Atlântico Norte, que é o artigo 5, que fala: se qualquer membro do tratado for atacado, todos os membros devem se sentir atacados e devem revidar. Uhum. E aí ele fala da decisão unilateral do Trump de tirar as tropas da Síria e a Turquia entrar e matar os curdos, etc., etc., que foi mais ou menos o grupo que conseguiu debelar o ISIS, né? Como é que é o nome mesmo? O ISIS, o Estado Islâmico. Quem conseguiu debelar foram os curdos, e agora estão vindo os turcos arrebentar com os curdos. E entrando em território sírio. Então, imagina se, por exemplo, se a Síria, que é uma aliada forte da Rússia, resolve revidar e atacar a Turquia por algum motivo. Como é que vai fazer? A Alemanha, a França, a Inglaterra, todo mundo vai atacar a Rússia e a Síria porque atacou a Turquia, quando os Estados Unidos fez a decisão unilateral de retirar a tropa, sem comunicar ninguém. Ô, linda! Cada dia mais bonita. Cada dia crescendo. Não discutir com ninguém. Então, isso aí tem uma importância que tem um pouco a ver com aquele texto que eu escrevi, né, de fim de um ciclo, fim de um modelo. E a Europa e a França é muito forte nisso, de criar realmente a Europa virar um player global de verdade, né?
E aí isso implica em ter uma política de defesa conjunta e uma política externa absolutamente conjunta, o que hoje não acontece ainda. E esse é o grande medo dos americanos, né? Não é à toa que os americanos, em sua maioria, inclusive dentro do Partido Democrata, são a favor do Brexit. Querem enfraquecer a União Europeia. Quando eu estudei na Inglaterra, você via os economistas, as universidades americanas falando que o euro não tinha a menor chance de dar certo, que em 2, no máximo em 5 anos ia acabar. Então, eu acho que há um vírus aí, aqui na Europa, olha, a gente tem que começar a se posicionar externamente como um corpo único, de verdade, ter uma força armada europeia, ter uma diplomacia europeia e não mais nos países. Eu acho que isso é o início de uma coisa que pode ficar grande ou para a Europa ou terminar de uma forma catastrófica, que é o próprio fim da União Europeia. Que loucura, então. Que loucura. Marcelo, isso na verdade, os americanos eles tremem de medo que a União Europeia tem uma política, uma diplomacia organizada e unitária, né? Tanto que você pega toda a filosofia da diplomacia americana, eles sempre trabalham com a lógica do equilíbrio de poder na Europa, né? Ou seja, quando a Alemanha ficava forte, eles ficavam do lado dos ingleses. Quando os ingleses ficavam fortes, eles ficavam do lado da França, e assim sucessivamente. O que talvez o Trump esteja produzindo é algo que nunca se produziu na diplomacia americana, que é deixar a Europa romper esse chamado equilíbrio de poder interno e ter, enfim, uma visão mais unitária do bloco. Isso é um risco, inclusive, para os Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos apoiam o Brexit, né? Pelo menos é a impressão que se tem daqui. Ou seja, a fenda deles é o apoio ao Boris Johnson, que tem eleição agora, que você coloca muito bem, né? Ou seja, o futuro da diplomacia do Trump está indexado aí à eleição no Reino Unido agora no final do ano. O grito do Macron tem muito mais a ver com essa questão da posição dos Estados Unidos do que do resto. Sim, assim, há alguns países na Europa, eu diria que a maioria dos países querem mais união, mais integração, mais força conjunta, porque realmente se a Europa vira um país, né, de verdade, com forças armadas, com diplomacia única, etc., é a maior potência do mundo, é o maior PIB do mundo. Evidente. Né? Moeda maior que a China, maior que os Estados Unidos, fica uma coisa muito grande. E com uma estabilidade política que não tem nos Estados Unidos com a divisão que há hoje, e que a China tem estabilidade, mas de uma forma não democrática. Então, eu acho que isso aí é o início O De Gaulle fez isso na década de 60, o Macron... A França tem muito interesse nisso porque tem uma indústria de defesa fortíssima e tem um papel, tem arma nuclear, né? E tem um papel de liderança política, em termos de política externa e política de defesa, na Europa bem maior do que da própria Alemanha, que cuida mais da economia. Aí ontem a própria Merkel já veio falar, não é bem assim, não concordo, os Estados Unidos é um grande parceiro e tal... Porque, cara, é um puta do mercado, mas eu acho que vai ter, isso aí vão ter próximos capítulos. O Trump rompe com uma tradição do Woodrow Wilson, né? Que é do equilíbrio do poder, né? Interessantíssimo. Porque assim, ele como ele atira em todo... Ele rompe sabendo o que está fazendo. Sabe o que está fazendo, porque, veja bem, o principal articulador dessa doutrina no século XX é o Kissinger, né? Então, assim, me parece... Eu não sei se o Trump tem uma teimosia, né? Às vezes ele sabe que está fazendo errado, ele continua fazendo errado, sonhando que pode dar certo. É líquido e certo que se houver um equilíbrio de poder na União Europeia, quem sai perdendo é os Estados Unidos. Líquido e certo. Que líder europeu agora que vai ter tranquilidade de falar com o Trump no telefone? Como? Não tem como falar. Nenhum. Agora tem outra questão na agenda internacional, me permite colocar aqui, Marcelo, que talvez esteja passando desapercebido, em especial aqui no Brasil, é a questão da Bolívia, viu? Nas últimas 72 horas, aqui as manifestações se acirraram nos grandes centros, em especial La Paz.
Não me parece que o presidente Evo Morales esteja conseguindo controlar a situação. Então, assim, nós estamos tendo barulho nos nossos vizinhos, que são barulhos muito altos, viu? Enquanto o Chile, eu acho que começa a voltar para uma esteira de normalidade, enfim, muito por conta das próprias medidas do Pinheira. Na Bolívia, aqui, nós temos um jogo de truco muito forte. As imagens que eu vi ontem da Bolívia são assustadoras, viu? Assustadoras. Assustador. Cara, mas eu vou te falar, o Pinheira, depois que ele sair da presidência, ele sair agora... Não, ele está liquidado, ele vai voltar a ser empresário como ele é, mas enfim... Não, ele vai tomar, ele vai virar alvo de medida judicial internacional. Já está sendo, né? Já está sendo anunciado, né? Não é mole, não. Eu fico imaginando... Na verdade, o povo está de saco cheio, sabia? É isso. O povo está de saco... Aquilo que eu escrevi no texto que vocês gostaram. Está no seu texto. O povo está de saco cheio. Ninguém aguenta mais isso. O cara faz uma eleição em fralda. Ô, Jackson, o povo não é de esquerda nem de direita. O povo está embaixo e está querendo partir para cima de quem está em cima. É isso. Está todo mundo de saco cheio. Essa visão de mundo que esses caras têm... Não, é polarização mesmo, porque os liberal-democratas e a social-democracia envergonhada da década de 90 não deu resposta. As pessoas estão mais pobres, com mais insegurança em relação ao futuro, aposentadoria, carestia, desemprego, perda de direitos, e essa turma não deu resposta, cara. E aqui no Brasil se deu mais um passo na direção de uma confusão. E aí procuram o quê? Ou procuram lideranças nacionalistas, xenófobas e ultraconservadoras, ou procuram lideranças que querem mudar o modelo econômico profundamente, né? De redução e de maior distribuição de renda, de mudar a reforma tributária profunda, de fortalecimento dos direitos trabalhistas e blá, 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 blá. Não tem equilíbrio, cara. Se não perceberem, se a elite internacional não perceber, é melhor escolher um líder, deixar o processo de redistribuição da riqueza que foi gerada nas mãos de um líder de esquerda que seja pacífico e democrata, a coisa só vai escalar, piorar e com consequências catastróficas aí para o mundo no futuro. Vamos falar de Lula. Ô, Marcelo, só queria fazer um parênteses sobre isso que você está falando. Esse é um assunto de fundo que a gente tem muito, enfim, ainda a estudar, né? Que essa democracia liberal que emergiu pós a Segunda Grande Guerra e que fez com que todos os partidos, na verdade, se sucedessem ao longo dos anos, entre social-democratas, liberais democráticos, e todos eles foram meio que capturados por essa ideia chamada mercado. Essa é a grande verdade, né? O seu texto que você apresentou para nós essa semana aqui é extraordinário nesse sentido. E eu acho que nós precisamos voltar, acho que a esquerda precisa voltar a ser esquerda, né? E os liberais precisam voltar a ser liberais, e os conservadores serem conservadores. Hoje nós não temos essa agenda muito clara, e que aí permite esses novos entrantes, nacionalistas, populistas e por aí vai. Então, assim, eu até acabei de ler um livro, fiz uma resenha, que é da Chantal Mouffe, que eu super indico, que ela fala um pouco isso, né? Que é transitar, enfim, desse mundo dos antagônicos para o mundo dos agonísticos, né? Que ela chama assim, ou seja, nós precisamos voltar a ter adversários, né? Vamos pegar a Alemanha, né? O governo passado da Merkel estava lá, a CDU com o SPD junto governando, né? Mas assim, não tem mais diferenças. Você mesmo estava falando sobre a Espanha, né? Daqui a pouco, enfim, poderia haver uma aliança entre o Partido Popular e o PSOE para governar. Tem eleição lá domingo. Ou seja, nós precisamos voltar a ter nitidez na política global, né? Então, assim, quando o Lula sai hoje, entrando no assunto aqui, o Lula hoje fez um discurso de riscar o chão, né? Ontem o João Paulo, líder do MST, falou: o Lula falou para mim que vai sair muito mais à esquerda. E o discurso dele hoje foi por aí. Eu acho que isso é bom para a democracia. Esses riscos no chão são bons para a democracia porque faz com que as pessoas tenham nitidez programática. Não fica naquele assunto amorfo que dá possibilidade para esses entrantes que não têm compromisso com aquilo que nos organiza, que é a democracia, que é os nossos direitos, né? O direito à liberdade, enfim, que está lá no Stuart Mill. Então, assim, eu gostei muito da fala do Lula, não concordo com parte da fala dele, eu acho que não precisa tensionar. O Brasil está num momento muito delicado para esse tipo de tensionamento, mas eu compreendo que dentro da estratégia ele me parece correto ao fazer o risco no chão hoje. Eu não sei se vocês acompanharam, só para finalizar essa fala inicial, o Lula fez uma crítica muito forte à Rede Globo, né, imputou a crise política brasileira à Rede Globo,
pela Rede Globo ter colocado a elite política na lata do lixo. Ele e o Bolsonaro concordam numa coisa. Pois é, quando ele falou isso, eu falei assim, ele e o Bolsonaro eles já têm algo para falar de forma unitária. Ele falou sobre a gangue do Ministério Público, sobre a quadrilha do Ministério Público, sobre a quadrilha da Polícia Federal, né, e uma quadrilha do Judiciário, né? Ou seja, ele riscou aqui o chão. Não sei se isso ajuda no ambiente que nós estamos vivendo, mas talvez a nitidez seja boa para o ambiente democrático. Enfim, eu não tenho uma opinião muito formada do que o Lula vai produzir nas ruas. Eu tenho ainda um conjunto de dúvidas. Fala do Lula. Eu acho que isso vai decantar. Ele amanhã está chamando, só para finalizar, amanhã ele está chamando uma fala em São Bernardo do Campo. Vai fazer um pronunciamento à nação muito interessante, né, ô Jackson? Amanhã nós comemoramos 30 anos da queda do Muro de Berlim. Isso. Né? E amanhã o Lula vai fazer um pronunciamento à nação, primeiro dia depois de sair da prisão, depois de 580 dias. Ou seja, são os simbólicos se comunicando, né? Agora tem uma questão aí. Do último programa. Tem uma questão que tem que levar em consideração com essa relação. Como é que o Supremo toma, em cima do mesmo termo constitucional, não houve mudança na Constituição, não houve nenhuma mudança na Constituição. O Supremo, que é o guardião da Constituição, ele toma decisões completamente opostas em cima do mesmo texto constitucional. E aí você tem o seguinte, quando a gente fala de segurança jurídica, ou seja, cara, se eles de fato, o que o Supremo disse ontem é que a prisão numa situação não transitada em julgado é inconstitucional. Então, esse cara estava preso de uma forma ilegal durante 568 dias. É isso. Então, isso aqui demonstra claramente o seguinte. Agora, ele foi preso porque o Supremo deu sustentação a essa prisão. O Supremo deu sustentação a essa prisão. E aí, agora, o Supremo modifica isso. Eu pergunto a você o seguinte, você como cidadão, como ser humano comum, qual é a segurança que você tem de que essa Constituição brasileira vale alguma coisa quando o guardião da Constituição faz isso? Aí eu volto lá atrás no impeachment da Dilma. O Congresso Nacional, presidido pelo presidente do Supremo, coloca uma vírgula, um ponto de vírgula, numa decisão de inelegibilidade para garantir à presidente que ela seja punida pela metade. A Constituição não mudou nada com relação a isso. Aí você vem nesse mesmo ambiente, que tem uma Constituição que diz que isso é uma cláusula pétrea, vem o Congresso Nacional com uma proposta de derrubar, que é juiz e ministro da Justiça, da Segurança Pública, diz que o Congresso pode sim fazer isso. Agora, cara, como é que você vai viver num país com esse tipo de insegurança jurídica? Você não tem Constituição. Então, a primeira bandeira que o Lula deveria... Um amigo meu falava. Só um minuto. A primeira bandeira que o Lula deveria levantar nas ruas do Brasil inteiro era derrubar definitivamente essa Constituição, fazer outra, porque isso aí virou um lixo. Virou um lixo. Então, cada vez mais, essas coisas vão se assentando. Hoje foi um monte de gente para a rua, tá certo? Que estava presa ilegalmente, de acordo com o Supremo. Mas ilegalmente autorizada pelo Supremo. Então, essa coisa não para. Aí eu não sei, Rodrigo, aí eu não sei mesmo se o ato hoje do discurso e tal, e tomara que tenha razão, tem algum benefício para a democracia. Porque, cara, se instalou hoje uma revolta no Brasil enorme da sociedade brasileira que foi levada o tempo todo a imaginar que você tinha o maior ladrão do mundo preso, que agora foi solto. E vou dizer mais a você, a coragem, né, dessa turma do Supremo é tamanha que eles vão anular todos os processos contra o Lula. E vão colocar o Lula nas ruas como candidato a presidente da República. Agora, eu não sei se a sociedade vai continuar suportando esse tipo de situação. Não é da soltura, não. Porque se a soltura é legal, a prisão era ilegal. E esse cara ficou preso 568 dias, não participou da eleição. Se os processos são ilegais, cara, se o cara declarar lá na frente que os processos são ilegais e anular os processos, pô, isso é uma maluquice, Rodrigo. É maluquice, Marcelo. Nós estamos vivendo num país, que a gente está falando de eleição, está falando de eleger prefeito. Ô, Jacques, mas não se esqueça que, olha só,
a prisão em segunda instância foi uma invenção também, ô Jacques. Claro, mas eu não estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo a você o seguinte, não sou contra nem a favor. Só digo o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu que a prisão em segunda instância era legal. Jacques, eu como cidadão, eu acho que a prisão em segunda instância ela deveria ocorrer. Eu acho que mas o Supremo concordou com você. Só que o Supremo chega agora e diz o seguinte, não era bem assim. Ô, Jacques, mas tudo isso aqui, na verdade, posso falar agora, gente? Vai lá, Marcelo. Vamos lá. Eu concordo com você, Jackson, que o Brasil é um país que tem uma insegurança jurídica monstruosa. Ela não é grande, não, ela é monstruosa. E não é à toa que você tem esses fracassos, por exemplo, no leilão que a União fez. Claro. Uma insegurança jurídica monstruosa. Mas eu acho, vou defender a ministra Rosa Weber, tá? Que é o voto que fez a virada aí do jogo. E vou bater um pouquinho no presidente do Supremo, que é o Toffoli. A Rosa Weber... Cuidado que ele pode te processar, hein? Não, eu vou bater com carinho, porque eu tenho medo do Supremo. Né? Pode se fazer tudo hoje. Então, até por conta dessa insegurança jurídica. Mas assim, eu acho que a ministra Rosa Weber, eu não vou condená-la pelo voto que ela deu lá atrás, autorizando a prisão em segunda instância, na época que o Lula foi preso e tudo mais. Por quê? Porque naquela discussão existia uma decisão anterior do Supremo dizendo que podia ser preso em segunda instância, tá certo? E um caso específico de uma pessoa questionou isso, falando, olha, a Constituição é muito clara, existe presunção de inocência até o trânsito julgado, então não pode. Só que ela fala o seguinte, olha, o voto dela lá atrás foi o seguinte, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que pode sim. E não é por causa de um caso específico que eu vou mudar a decisão do Supremo. Ela votou de acordo com a decisão do Supremo anterior. Ontem a discussão não foi sobre um caso específico individual, foi sobre a tese. Pode-se condenar ou não depois da segunda instância? Condenar não, pode-se prender ou não depois da segunda instância? Pode-se iniciar o cumprimento de pena a partir de segunda instância. Exatamente, pode cumprir a pena depois da decisão de segunda instância. E aí ela falou, agora sim a gente está discutindo uma tese, e a Constituição é clara, está escrito. Não pode, exato. Não pode. Gente, mas pelo amor de Deus, a Constituição não mudou nada. A Constituição não mudou. Você sabe qual é a lei? Qual é a indicação de leitura que eu vou fazer para vocês hoje? Jackson. Aqui, tanques e togas. Isso aqui é história escrita pelo mesmo cara do Supremo Tribunal Federal. Na época da Revolução, onde estavam os militares comandando. É muito bom ter um cara que chama 64 de Revolução no programa. Tá certo? Então, eu digo a você o seguinte, está aqui. O que me mostra a questão do Supremo? Eu não estou questionando se está certo ou se está errado, Marcelo, nem Rodrigo. A questão é o seguinte, o sujeito tem a obrigação, a função dele é fazer com que a Constituição seja cumprida. De manhã, ele diz a você que é proibido fumar, porque está escrito que é proibido fumar. De tarde, ele diz a você que não é bem assim. De noite, ele diz que é proibido fumar, cara. Eu acho que a coisa é mais complexa do que isso. Não é não, Marcelo. Não dá para ter uma explicação simples. É um tribunal que se transformou num tribunal que não é político, ele é partidário. Eles jogaram em cima de tudo que eles apanharam. Eles não tiveram peito, na época, para enfrentar o Moro, que tinha um tamanho imenso. Eles não tiveram peito para enfrentar. Aí a dona Rosa Weber, que não teve peito para enfrentar os procuradores, nem ninguém, votou de um jeito como todos eles votaram. Hoje, como os caras estão enfraquecidos, eles votam de outro. Se amanhã a população fortalecer esses caras de novo e o assunto voltar, eles voltam atrás.
Cara, isso num país não pode, Marcelo, não pode, Rodrigo. Não, isso eu concordo, Jackson. Assim, a sua tese eu estou de acordo, mas eu estou questionando o voto da Rosa Weber. Eu acho que ela foi coerente, tá? Eu não acho que ela foi incoerente em ter mudado, não. Aí a gente está discordando. Agora, a minha leitura, eu não sou jurista, a minha leitura é que é claro, né? A Constituição é clara e é uma cláusula pétrea, sim. Sim. Antes do trânsito em julgado, ninguém pode ser preso, a não ser preso, condenado e preso. Você pode ser preso pela prisão preventiva, por outro tipo de medida, mas não olha só. pela condenação. E ontem, deixa eu só terminar aqui, Rodrigão. Ontem eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque o voto, né, de horas aí do presidente do Supremo, do Toffoli, ele, na verdade, ele votou de acordo com a Constituição, mas falou que aquilo ali não é cláusula pétrea. E é. Então, isso aí abre, aí você vê a iniciativa para ele, cara. do CCJ do Constituição para ele, por isso que eu levanto uma emenda constitucional. O Rodrigo Maia ontem falou que isso não deveria prosseguir, hoje já falou que vai. Quer dizer, me parece que o establishment político e jurídico brasileiro está realmente aterrorizado com o que pode acontecer com a saída do Lula. Olha só, eu quero assim, ninguém de nós aqui é um jurista conhecedor da matéria profundamente, mas nós entendemos um pouco de política. A pergunta é outra. Qual é o impacto, como é que vocês enxergam, como é que a gente enxerga aqui a saída do Lula hoje? Como é que vocês enxergam o xadrez, o jogo de xadrez para o próximo ano? Tem eleição municipal, tem um conjunto de questões acontecendo no país. A fala do Lula foi uma fala extremamente politizada, já avisou que vai sair viajando o Brasil inteiro, vai tentar se reconectar com o povo, ou seja, há um presidente com isolamento no Congresso Nacional, há um centro tentando se formar. Eu acho que nós deveríamos aqui tentar um pouco discutir quais as percepções que vocês têm a partir da saída. Porque o Lula muda o xadrez, o Lula bagunça o xadrez do jogo, ele muda um pouco as movimentações. Eu queria, assim, iniciar minha fala, assim, não entrando nas minúcias, mas eu acho que quem mais sai prejudicado nesse jogo todo é o centro, que tenta buscar identidade, que tem muita dificuldade de ter identidade política. O centro acabou hoje. Mas é isso que eu estou querendo dizer contigo. É isso que eu estou dizendo. O maior prejudicado nisso é o centro político. O cara que é mais forte no Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Quem teve o maior prêmio do mundo com essa soltura foi ele. Polarizou definitivamente. É exatamente o que eu quero falar. Eu acho assim, o grande perdedor aqui nesse início de análise de conjuntura pode mudar, porque a conjuntura brasileira, enfim, muda com muita rapidez. Acabou o PSDB, acabou o DEM. Esse esforço do Rodrigo Maia, pode esquecer, meu irmão, foi para o espaço. Porque quando o Lula risca o chão hoje, inclusive ele fez uma brincadeira, ele falou o nome do Bolsonaro umas 10 vezes, tá, Marcelo? Teve uma brincadeira que ele falou assim, ó, esse aqui que estava o chefe da segurança dele, ele brincou, inclusive, esse aqui é um capitão de verdade, não é que nem aquele subtenente que pediu para se aposentar e saiu capitão. Então quem tem que bater continência aqui para ele é o Bolsonaro. Ou seja, o Lula riscou o chão, simplesmente ele acha que não existe mais o centro político vai ter uma dificuldade enorme, né? E aí a pergunta inicial do Jackson, o centro político mira uma recomposição ao Bolsonaro para tentar disputar aquele ambiente ali, tem espaço para isso ou não? Eu acho, no momento político, não vejo muita chance ali, não. O centro foi para o espaço, irmão. Polarizou. Quem quiser vai para um lado, quem quiser vai para o outro. Marcelo. Eu acho o seguinte, a saída do Lula energiza muito a esquerda, né? Eu já falo isso há algum tempo, vocês sabem disso, que para mim o PT está no segundo turno. A única certeza que eu tenho é do PT estar no segundo turno. A não ser que falem que o PT virou um partido legal, tudo é possível, né? Mas, enfim, no Brasil, da insegurança jurídica, tudo é possível. Para mim, o PT já estava no segundo turno antes da saída do Lula, tá certo? Eu acho que a saída do Lula, e aí eu concordo com vocês, reforça a posição do Bolsonaro. Claro. Porque as pessoas que são anti-Lula, anti-PT, anti-esquerda, etc., elas ali são tomadas de um sentimento de ódio, etc., por causa da liberdade do Lula, e elas aí vão para os extremos, e o extremo hoje é o Bolsonaro. Então, a possibilidade de captura de parte daqueles eleitores que ficavam ali no meio do caminho, que não são bolsonaristas clássicos,
a captura desse eleitor por parte do centro me parece que ficou mais difícil agora para sair. Agora, eu acho que tudo é possível. A minha sensação é o seguinte: quem tem poder no Brasil é o centro político. Me desculpe, não é o Bolsonaro e não é a esquerda. O Lula está preso há 580 dias, na minha opinião, num processo absolutamente ilegal, viciado, etc. E preso também por uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, foi corrigida ontem. Tá certo? O que vai acontecer agora? Mas quem tem poder é o centro. Quem tem poder mesmo... Você vê o seguinte, o que o centro concorda com o Bolsonaro? Agenda econômica. Passa tudo de rodo. O que o centro não concorda com o Bolsonaro? A agenda de costumes. Meio ambiente, bala, Bíblia, não passa nada. Só administrativamente que vai. O que o centro concorda com a esquerda? Essas pautas de liberais nos costumes. Vai tudo. E na pauta econômica não vai nada da esquerda. Quem tem o poder é o centro. Mas não tem, Marcelo, tem poder, não tem identidade, Marcelo. Sim, mas tem poder. Mas na eleição hoje, na minha opinião, quem manda no Brasil hoje chama-se Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Esquece. Vai mandar 2 anos. Acabou. Mas vai entrar outro. Ninguém vai ouvir esse cara mais. Esse cara não vai... Cara, vocês não estão tendo ideia da ebulição que vai ser isso. Jackson, vai entrar... Congresso Nacional. Quando o Rodrigo sair, vai entrar outro com a mesma posição. Vai nada, Marcelo. Acabou, polarizou. A agenda econômica e a agenda econômica do Paulo Guedes e não vamos aprovar a agenda de costumes e conservadora do Bolsonaro. Eu só vou terminar rapidinho, por favor. Então, eu acho que tudo pode acontecer. Eu não acho, sinceramente, que aumentando a temperatura, o Lula ficando cada vez mais forte, vão deixar a coisa quieta. Vão dar um jeito de tentar prender o Lula de novo. Sem chance. Aposto aqui $10 mil para você, sem chance. Não só não vão prender... Eu acho que vão tentar... Vão tirar os processos. Vamos começar por essa tentativa de PEC, que é a CCJ, e vão tentar, ou o Supremo vai julgar o caso do sítio de Atibaia e do Triplex, e vai falar que não houve conluio, que o Moro agiu legalmente, que o Dallagnol... Vão tentar prender o cara. Eu acho. Só que aí tem uma coisa importante, e aí que eu não vi a fala dele, mas que o Rodrigo falou. O Lula, se o centro poderoso brasileiro, né, os bilionários brasileiros, as grandes empresas, os vencedores dos últimos 40 anos no Brasil, acharem que vão ter de novo o Lulinha Paz e Amor de 2002... Não vão ter, não. Esquece, amigo. Lulinha Mandela, esquece. Meteram o cara 580 dias na cadeia, num processo viciado. O povo empobrecendo, perdendo os direitos. Não vai ter... Aí vai ter guerra. E, assim, o único jeito é matarem, prenderem e fazer alguma coisa. Cara... Deixa eu... Só que aí é o seguinte, o Lula, diferentemente do Bolsonaro, é um cara que conversa com o mundo inteiro. O Bolsonaro é os Estados Unidos e Israel. E aí, cara, começa a entrar geopolítica. O Brasil não é um player pequeno no mundo. Está entre as 10 maiores potências mundiais. Então, assim, eu acho que tem muito pano para manga. Hoje é um capítulo importante de uma história que começou em 2013, mas que não acaba hoje. Vamos lá, Rodrigão, fala aí. Não, só para contribuir, eu concordo com o Jackson, mas eu não sou fatalista que nem o Jackson, que dá assim, acabou. Né? O Jackson, na verdade, está na véspera da queda do Muro de Berlim. Né? Acabou o socialismo, caiu o muro, o Lula saiu, acabou o centro. Não acabou o centro. Eu também acho. O centro continua importante. Continua com as mesmas características anteriores. Previsão é uma coisa que a gente só sabe quando acontecer. Né? Eu tenho meu sentimento. Eu acho que radicalizou, polarizou,
Concordo com você. Não é brincadeira o que aconteceu. Quer dizer, o cara está... Existe hoje duas grandes lideranças no Brasil hoje que se odeiam, que é o Bolsonaro e o Lula. Cada um tem os seus liderados. Isso é uma polarização absurda e absoluta. É a minha maneira de ver hoje. E eu acho que sobre isso não há dúvida. Não há nenhuma dúvida. Não há como ter dúvida de que hoje está polarizado definitivamente. Ô, Jacques, deixa eu tentar, assim, queria, assim, me permite discordar, fazendo uma correção aqui. Não existem duas lideranças no Brasil. No Brasil só existe uma liderança política. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O Bolsonaro pode vir a ser uma liderança política. Porque a gente trata liderança... Não existe o diabo, existe a ausência de Deus. Por quê? E isso é simples, porque o Lula remete a um sentimento chamado memória. E o Lula está na memória dos mais pobres, como o melhor presidente do Brasil, o cara que realizou, o cara que entregou aos mais pobres. O Bolsonaro, na verdade, ele é fruto de uma parcela significativa que está muito indexada ao negócio chamado antipetismo, que estava se deslocando ao centro. Que com a volta do Lula, ele, por medo, e eleitor opera por medo, Marcelo, todos nós sabemos disso, ele tende a regressar ao porto seguro do bolsonarismo. E aí que deixa o centro numa encalacrada ferrada. A fala do Lula hoje é muito parecida com a do Bolsonaro, né, do ponto de vista da teoria do discurso. Quando ele fala da Globo, ele está falando do Luciano Huck, ele não está falando da Globo. Ele tá simplesmente dizendo o seguinte... Ele está falando da Globo porque o Luciano Huck é um produto da Globo. Exatamente. Então, assim, na verdade, ele tá indexando a crítica dele usando a Globo para dizer assim, o Luciano Huck não, porque a Globo está aí. E o Lula, o que eu acho que o Lula vai fazer, na minha opinião? Né? Eu acho que não acontecerá o que você colocou, Jacques. Eu acho que o Lula continuará inelegível. Eu acho que o Moro não será declarado suspeito. Né? Ou seja, porque eu acho que isso aí o movimento de ontem já é um movimento duro, de dura assimilação. Né? Se o Conselho Nacional do Ministério Público, a semana que vem, por exemplo, imputar algum tipo de penalidade ao Deltan Dallagnol e o Supremo Tribunal Federal declarar o Moro suspeito, no caso que condenou o Lula, aí nós entramos num ambiente muito arriscado mesmo. Então, eu acho que é um no ferro e na ferradura. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal deu a liberdade ao Lula, vai manter o Moro como o juiz natural do caso. Isso faz com que o Lula esteja o quê? Inelegível. O Lula está inelegível por 8 anos. Ele tem 74, ou seja, provavelmente ele não seria candidato a presidente da República em vida. Né? Então, assim, eu acho que o acordo é esse. Agora, assim, o que o Lula vai tumultuar o ambiente político ou recolocar a esquerda, isso eu não tenho dúvida. E aí eu acho que tem 3 grandes praças eleitorais que ele vai fazer um jogo político forte, que foi exatamente onde o Fernando Haddad perdeu as eleições. Eu estou falando São Paulo, eu estou falando Rio de Janeiro, eu estou falando Belo Horizonte. Ou seja, o Lula tentará se reposicionar nesses locais. O Lula fez entre as falas, o Lula fez uma crítica, assim, ele falou que o Fernando Haddad foi roubado nas eleições, viu, Marcelo? Ele falou, o presidente da República, que era para ser o Haddad, ele foi roubado, ou seja, ele coloca a prisão dele como elemento, enfim, de furto, enfim, da possibilidade do Haddad ter sido eleito. Então, assim, eu acho que o ambiente polarizou de novo. Se isso é bom ou se é ruim, nós vamos assistir mais aqui na frente. Acho que o STF não toma mais nenhuma medida a não ser essa de devolver a liberdade ao ex-presidente Lula. Né? E nós vamos ter eleições, em especial nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Eu acho que um rescaldozinho em Porto Alegre. Eleições de grande emoção. Se o Bolsonaro não queria colocar candidato, pensava em não ter candidato, por exemplo, nesses grandes centros, ele está obrigado a ter candidato nesses grandes centros. Porque se ele apoiar o Crivella no Rio de Janeiro, ele está entregando o sucesso dele a um prefeito mal avaliado, que é o que tudo indica, não será reeleito. Se ele não tiver candidato em Belo Horizonte, não tiver candidato em São Paulo, candidatos competitivos, ele está comprometendo a possível reeleição do projeto dele em 2022. Então, assim, voltamos a talvez aí 2008, 2012. É assim que eu estou vendo o cenário por enquanto. Fala aí, Jackson. Eu vejo diferente, cara. Eu estou vendo diferente, não estou nem pessimista nem otimista. Eu estou vendo diferente. Eu acho que é uma medida muito forte. Não vou mais discutir nem a questão jurídica, é uma medida forte. O Supremo que faz o que fez é capaz de fazer qualquer coisa. Hoje, a Constituição... Isso não é de agora, da soltura do Lula, não. É desde a inelegibilidade da Dilma. O Supremo faz o que ele quer. Ele interpreta a Constituição do jeito que ele quer e da maneira que politicamente interessar. A questão dessa radicalização, para mim, ela está pautada.
Eu continuo acreditando que um Supremo que é capaz de fazer o que ele fez hoje, ele é capaz sim de anular os processos, é capaz de tudo isso. Não vou nem entrar no futuro. Hoje tem uma questão política colocada, que eu coloquei no início do programa. Para onde vai essa decisão do Jair Bolsonaro? Essa turma vai ter que se unir novamente. Quando se trata do Rio de Janeiro, a possibilidade de manter essa crise entre ele e Witzel, se essa crise se mantiver, o Lula entra aqui e rasga. Pode até não eleger um candidato dele, mas ele rasga esse processo. Então, o Witzel e o Bolsonaro vão ter que botar a cabeça no travesseiro e vão ter que se unir, porque eles são a extrema-direita, eles têm uma posição muito clara, conservadora, e na segurança pública, violência e etc. Então, para enfrentar o Lula, vai ter que ser isso. São Paulo, o Dória, eu sinceramente acho que vai virar pó nessa estrutura, como candidato a presidente da República, até porque está perdendo um pé importante. Então, no desenho geral, o Lula interfere nas eleições municipais de uma maneira frontal. A esquerda vinha tentando achar alguém com entrevista na Veja, que a gente chegou a comentar aqui, entrevista na Época, entrevista no Roda Viva. Os baianos. Era o governador da Bahia, cada um levantando a sua asinha. Acabou agora, irmão. Essa história perdeu. Esses caras não têm mais condições nenhuma de ser candidato a presidente da República enquanto o Lula não decidiu o que vai fazer. Ele tomou um tamanho na rua, e ele tem um tamanho enorme na rua, e não é o governador da Bahia que vai dizer: eu agora sou candidato a presidente da esquerda. Não, nem chance, zero chance. Nem aquele maluco que fica lá no Maranhão, coçando a cabeça, vai ter chance alguma de ser candidato a presidente da República com Lula por cima dele. Então a esquerda vai achar um nome. Pode ser que, se o Lula, se vocês estiverem certo, o Lula se mantiver inelegível, pode ser até o Haddad de novo. Provável. Pode vir o Haddad para enfrentar o Bolsonaro novamente. A grande questão que se coloca é que o Bolsonaro estava fazendo uma cagada enorme, uma confusão enorme dentro do partido, vou para outro partido, PSL, que se ele não tiver um pouco de juízo agora, voltar 5 casas atrás e unir essa turma, você pode ter a direita dividida, o que é um grande negócio para o Lula. Claro. Você pode ter a direita dividida. Centro, para mim, não existe mais. Eu concordo, aceito o que vocês estão dizendo, mas centro, para mim, não existe, pelo menos nos próximos 5 anos aí. Eu acho que vai nascer uma cisão na direita. Vamos imaginar uma eleição. Bolsonaro candidato, Witzel candidato. São dois caras. Entendeu? Então, Witzel, cara. Sim, mas bota o nome de Witzel de quem quer que seja, mas a questão é: se o Bolsonaro. O Witzel se elegeu porque ele andava abraçado com o Flávio Bolsonaro. Pelo amor de Deus. O Witzel não é um ator político nacional. Se o Bolsonaro não unir essa turma toda e surgir um candidato na mesma trilha que ele, vai ter problema para ele. Porque do outro lado vai estar unido, cara. Do outro lado vai estar unido. Não, olha só, eu acho que eu sinceramente, Jackson, eu não acho que o outro lado vai estar unido. Ciro continua candidato, vai bater no Lula agora, vai voltar a bater mais no Lula. Não vai existir, vai ser 3 pontos. Não, sim, mas vai continuar candidato. O Ciro caminha para o fim trágico da Marina. Sim, mas isso aí era inexorável. Isso aí não é questão do Lula ter saído ou não ter saído. Eu quero falar algumas coisas aqui. Número 1, para mim, a prisão do Lula foi fruto de uma condenação ilegal, tá? Essa é uma opinião que eu tenho. O Supremo de plantão ontem. Eu quero entrar no mérito. Eu vou só falar assim algumas coisas. Eu acho que o Supremo que estava de plantão ontem, em Brasília, concordou com você. O Supremo que estava de plantão antes não concordava com você. Não, sim, não, isso é outra coisa. Eu estou falando do processo. Eu estou falando do processo. Não estou falando da segunda instância. Estou falando do processo. Acho que a condenação do Lula, a gente tem todas as provas em função dos vazamentos que a condenação do Lula foi uma armação, tá? E é uma condenação ilegal. Então, a decisão do Supremo ontem tem a ver com segunda instância, não tem a ver com o mérito da condenação dele, com os vícios do processo, com a posição do Moro, etc. Eu acho que nesse aspecto eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que é difícil, até pelo voto
ouvindo o voto do Toffoli e do próprio da Rosa Weber, eu tenho sérias dúvidas, seríssimas dúvidas de que vão anular o processo do Lula. Eu acho que não vão anular, erradamente, na minha opinião, porque eu acho que o processo é viciado, ilegal. Então, o Lula está solto, simplesmente. Vão tentar arrumar um jeito de prender ele novamente através da CCJ e tal. Não sei se vai prosperar ou não. O que muda no jogo, na minha opinião? O que muda é o seguinte: energiza o PT. Quer dizer, essas lideranças que você falou, do Rui Costa, Flávio Dino, etc., o próprio Haddad, vão segurar, né? A grande vencedora do processo aí chama-se Gleisi Hoffmann, by the way, né? Que foi quem ficou ali o tempo todo, nunca... foi a fiel escudeira do presidente Lula o tempo todo. Agora, é importante notar o seguinte: o PT não perdeu a eleição em 2018 por causa do antipetismo. O antipetismo ele existe desde que o PT existe. E ele é desse tamanho desde que o PT existe. O PT perdeu a eleição ano passado por causa do eleitor pobre e conservador do Sudeste, que sempre votou no Lula, sempre não, desde 2002 vinha votando no Lula e no PT, e ano passado não votou. Por quê? Porque o Haddad não é o Lula. Porque com o Haddad, as cores das pautas identitárias de aborto, casamento gay, ideologia de gênero, até pelas fake news, etc., o discurso muito bem articulado do Bolsonaro, botou na cabeça do pobre do Sudeste que o Haddad representava era o ministro da Educação numa época em que queria ensinar a criança que era normal menino beijar menino e menina beijar menina. Isso aí mudou a porra toda. As pessoas não dão a importância para essa história. Essa história é monumental no processo do ano passado. E quando o Lula volta ao jogo, a liderança volta a ser o Lula, não mais o Haddad, não é o Lula. E o Lula não é um cara que acha que menino pode beijar menino e menina pode beijar menina na escola. E não vai convencer. Então que ele seja candidato. Então que ele seja candidato. Então, isso vai ser retomado. Agora, eu acho, assim, eu acho que as mudanças, mudou tudo. Eu não acho que mudou tudo, não. Também acho que não mudou. Eu acho que o Lula continua com a mesma... Vai falar pra caramba, vai energizar, vai bater muito em quem prendeu ele, Judiciário, Rede Globo, etc. Vai, com isso, enfraquecer esses candidatos de centro, né, de centro-direita, direita liberal, etc., que tem a ver com essa turma. Mas não muda. Para mim, o PT já estava no segundo turno de 2022. Agora, ele vai caminhar no Brasil inteiro, né? Eu acho muito difícil do PT não ter candidato nas principais capitais, especialmente do Sudeste. Não é para ganhar, não. Não é para ganhar. É palanque do Lula. Claro. O Freixo não é palanque do Lula. O Chico Alencar não é palanque do Lula, pelo amor de Deus. Tá certo? Tão pouco o Márcio França em São Paulo é. Muito menos o Márcio França em São Paulo. Então, assim, vai ter com vistas a 2022. E agora, assim, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro vai fazer? A gente nunca sabe o que o Bolsonaro vai fazer, né? O Bolsonaro pelos manuais, ele deveria fazer, né? É uma caixinha de surpresa. O que você falou, Jackson, dele ter candidato também, ou o Rodrigo falou dele ter candidato também nessas várias praças, eu acho que é o que faz mais sentido. Sem dúvida é o que faz mais sentido, do ponto de vista... Se eu fosse um conselheiro do Bolsonaro, fala, bicho, você tem que ter candidato no Rio, tem que ter candidato em São Paulo, tem que ter... E aí tem a ver com o que você falou, Jackson. A melhor solução para ele, para o Bivar e para o PSL... voltarem a namorar. É o que os dois menos perdem. Podem morar na mesma casa, não precisa dormir junto. Exatamente. Agora sim, vou falar só para concluir, a gente ir para o craque Pereba. 2016,
né? Eu fiz a campanha do Crivella, eu falei que era uma campanha de outsiders, etc. Foi o início de um processo. E ali ganhou o Crivella no Rio, o Calil, que era presidente do Atlético, nunca tinha se metido em política em Belo Horizonte, e o Dória, o João Trabalhador, ganhou lá em São Paulo. 2000, então assim, era uma eleição onde as pessoas estavam esgotadas da política tradicional. E aí surgiram essas figuras. O bispo, né, no Rio, que nunca foi do mainstream da política, o empresário de São Paulo, o presidente do time de futebol em Belo Horizonte. Né? 2018 foi o ápice do esgotamento da população com a política e com os políticos tradicionais. Então, você tem a vitória do Zema em Minas Gerais, assim, é um negócio inacreditável. A vitória do Bolsonaro é inacreditável. A vitória do governador de Santa Catarina também. Né? Então, assim, e tem milhões de outros exemplos. Então, assim, ali foi o ápice do processo. Agora a gente vai ver a onda voltando. Marcelo, é uma mistura também da chamada nova política, né? Você é o próprio Marquesan lá em Porto Alegre, né? Sim. Enfim, é uma mistura. A gente vai ver o Eduardo Leite também, que não era o mainstream da política do PSDB e tal, prefeito de Pelotas, não é isso? Exato. Então, assim, agora a gente está vendo a onda voltar. Aquela onda que começou a ganhar força em 2016, bateu na praia em 2018, levou a porra toda, agora a onda está voltando. E o que essa onda vai fazer? Olha, o esgotamento da população não é mais com a política. O esgotamento da população é com os maus governos, com os maus resultados, com a falta de entrega. O esgotamento é com a incompetência. Então você vai ter figuras que já entregaram resultados. Hoje me falaram, inclusive, da possibilidade do Aécio ser candidato a prefeito em Belo Horizonte. E eu não acho uma loucura, não. Então, assim, pessoas que já deram resultados como governantes e que se meteram em 1000 confusões e ficaram fora do jogo em 2018, 2016, que podem estar voltando. E isso significa que em 2022, o Lula, se tiver condições de ser candidato, não tiver inelegível nem preso e vivo, é a eleição para ele ganhar. Não tem a menor dúvida disso. É a volta da onda. Né? Porque o Lula entregou muita coisa para esse povo sofrido e que votou no Bolsonaro por causa entre outras coisas, da mamadeira de piroca, da ideologia de gênero, né? Que é o que segura o PT, segura a esquerda de crescer. De se manter grande nos grandes centros urbanos e daqui do Eu gostaria que fosse solto o Sérgio Cabral, porque nós teríamos Sérgio candidato no Rio, Aécio candidato em Minas. Pô, seria um negócio fantástico. Mas eu acho que, enfim... Jackson, cuidado com o que você fala, porque a gente vai estar em podcast. Então, não dá para ver a sua cara de ironia. As pessoas vão estar ouvindo, vão estar achando que você está falando. Não tem, porque a partir do momento que a gente admite, eu sinceramente, eu não estou nem a favor nem contra coisa nenhuma. Acho que você está certo, acho que o processo eleitoral vai ser esse em 2022. Vai. A única coisa que eu defendo, e continuo defendendo, é que, aí você concordou no final, que o Lula será candidato em 2022, livre dos processos. Se não, eu não concordo, eu não acho que ele vai, não. Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que ele vai continuar inelegível ou preso. Eu acho que ele vai ter uma boa escolha. Agora, eu acho que ele vai ter muita força em 2022 anyway, vivo ou morto. Vivo ou morto, eu acho que preso, elegível, inelegível, o Lula vai ser uma força da natureza em 2022. Claro, o Lula foi a Cristina na Argentina agora. Olha só, processo natural. Não tem jeito. O Lula, liberdade e o Planalto são duas coisas que o Supremo não dará ao presidente Lula, ao ex-presidente. Eu também acho. Eu concordo com você. O que eu acho que o Lula vai fazer em 2022, sinceramente, ele vai se colocar como candidato a vice na chapa do Fernando Haddad, né? Vai tensionar, lá na frente a chapa vai ser retirada, ele vai ter que sair e vai dar lugar a outra. Vai fazer o mesmo jogo, acho que a Argentina, a Cristina, deu um banho. Eu acho que não sei, tá cedo para ver isso.
Vamos para o craque Pereba da semana? Eu já dei meu Pereba e meu craque. Meu craque da semana é o Paulo Guedes. O meu craque também. Meu Pereba chama-se Toffoli. Meu Pereba é o Paulo Guedes, com o leilão da sessão onerosa. Bom, o meu craque da semana é o presidente Lula. É evidente. Né? Assim, por quê, o cara sofrer o que ele sofreu durante anos. Não estou falando da prisão, não. Estou falando de Jornal Nacional, 80 horas de Lula no Jornal Nacional nos últimos 4 anos, sei lá o quê. Esgoto, dinheiro saindo pelo esgoto, William Bonner. E o cara ficar do tamanho que ele é realmente assim, e hoje ele ser solto, né? Sim, é uma coisa, pô, você tem que falar, porra, pelo amor de Deus, né? É um craque na política, apesar de tanta paulada, se manter do tamanho que ele tem, né? A Itália teve um caso parecido, mas enfim. Não, mas o Berlusconi não chega nem perto. Né? E o seu Pereba, Marcelo? O meu Pereba cara, é o ministro Bento. Eu não sei se até que ponto ele... Enfim, mas ele nem merece ser Pereba porque ele não é político, né? Ele não é político. Então, para mim, o Pereba é o Guedes. Aí eu concordo com você, que é o Guedes, porque o leilão dos blocos da União foi um fracasso, um fiasco. Mas aí você pode considerar que ele é um craque também, porque ele queria que fosse um fracasso. Você vai ver mais adiante. Não acho, não. Você pode ter razão, não estou falando, mas eu, por enquanto, não acho. Ele colocou em xeque aquilo que ele sempre disse. Eu acho que ele viu que deu merda e aí botou a culpa no regime de partilha, que nem a história da CPMF. Ele botou, depois deu merda, ele tirou e não fala mais disso. Então, assim, eu acho que ele foi Pereba pelo fracasso do tampou a maioria, Paulo Guedes levou os dois. Virou o craque e o Pereba. Então ele é o Pereba porque tem o meu voto e o seu, e ele é o craque porque tem o seu voto e do Jackson. Realmente a gente... Levou todas. Deixa eu dar minha dica da semana. Diga lá. Saiu o jornal Democracia em português. É um jornal editado por uma plataforma que é o Bernardo Sorge e o Sérgio Falso, o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Saiu agora essa semana, o número 2, de novembro, onde traz aqui 4 artigos muito, muito interessantes. Um artigo em especial, O Populismo e o Declínio da Social-Democracia, Marcelo, escrito pela Sherry Berman e pela Maria Senegoiava. Então, assim, acho que vale muito a pena, é só entrar no site e baixar a versão em português. E tem mais outros 3 artigos bem interessantes. É a minha dica de leitura aqui. A minha dica, eu já disse a vocês, é os 11. Eu acho que é um grande livro. No momento, está muito atual. É um livro sério, não tem nenhum exagero aqui. Mas ele é a continuidade, pelo próprio Felipe Recondo, que nessa obra ele escreve com o Luiz Weber. Mas ele já fez o outro, que era Tanques e Togas. Esse eu já tinha lido há algum tempo atrás, que é o Supremo na época da repressão e a ditadura militar. Muito interessante, um conhecimento histórico. No momento atual seria muito interessante ler um pouco sobre o que é o Supremo e como é que ele funciona. Muito bem. A minha dica da semana é o Instagram do Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista Inglês. Qualquer semelhança com a campanha do Bernie Sanders não é mera coincidência. Aquilo ali é o início de uma mudança que o mundo vai viver fortemente nos próximos anos. Então, acho que é bom nós que trabalhamos com política e as pessoas que têm interesse seguirem, entenderem como é que é esse discurso dessa nova velha esquerda. Marcelo, só uma última dica aqui, quem tem Sky, enfim, quiser acompanhar pela internet, sugiro aí acessar a rede de televisão DW, a Deutsche. Amanhã, 30 anos da queda do Muro de Berlim, vai ter uma cobertura extraordinária sobre a história, enfim. Quem puder acessar pelas mídias sociais ou assistir na televisão, acho que vale muito a pena. Beleza, então, gente, vamos terminar.
Só queria relembrar a todo mundo que a gente agora também está no Spotify e no Castbox como podcast, quer dizer, o áudio desse nosso bate-papo do Guarda de Sexta. Então, quem quiser nos ouvir, ao invés de nos ver, ele vai perder a Carol aí, né? Não vai conseguir ver Maria ela. Laura. Maria Laura, desculpa. Maria Laura. Carol é a mãe. A Maria Laura. É que parece com a mãe, Rodrigo, sorte dela. Porra, tá bom. Mas, então eu queria falar aí que a gente agora tem alternativa para todo mundo que nos assiste, de nos ouvir quando não puder nos assistir no Spotify e no Castbox. É só digitar lá Política Etílica que vai aparecer. Beleza? Valeu, pessoal. Só para fechar aqui, depois me passa a coisa do Nexo e tal, para a gente ver se... Que aí a minha dica da semana fica o texto que eu mandei para vocês e para alguns amigos. Muito bom. Perfeito. Tá bom? Falou, Marcelo. Valeu, um abraço. Tudo de bom para vocês aí. Tchau. Boa semana.